Na economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar nesta semana ao presidente Lula e ao vice, ainda hoje, nesta manhã, Geraldo Alckmin, o projeto sobre o novo arcabouço fiscal. Haddad garante que a proposta já foi finalizada pela pasta e aguarda o aval de Lula para poder, então, divulgá-la. O Jornal da Manhã recebe agora Gabriel Leal de Barros, ex-diretor da Instituição Fiscal Independente, para comentar justamente esse assunto. Bem-vindo, Gabriel. Obrigada pelo tempo do senhor conosco por aqui. Bom dia, Eliana. Bom dia a todos. Sempre um prazer. Bom dia, prazer nosso. O Brasil, a população estava acostumada a ouvir no antigo governo o termo teto de gastos. Há diferença entre âncora, arcabouço fiscal, teto de gastos? Para que servem, Gabriel, esses mecanismos na economia do país? Tem diferença, sim. Esses mecanismos são muito importantes para dar previsibilidade para as contas públicas, né? Tem várias formas disso ser feito. A gente consegue definir regras de despesa, regras de gasto. A experiência internacional mostra que regras de dívida não funcionaram. A Europa é um bom exemplo disso. Mas esse debate sobre o arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, ele é super importante, que vai definir qual vai ser o juro de equilíbrio do país, né? O juro real de equilíbrio, a inflação do país, não só no curto, mas também no médio e longo prazo. Então, é muito importante esse debate e, se for uma regra muito frouxa, isso vai ter repercussões negativas para os fundamentos macroeconômicos do Brasil, né? É importante que a regra seja apertada, porém factível, né? Porque a gente sabe que, além do anúncio por parte do Ministério da Fazenda, por parte do Haddad, provavelmente essa proposta ainda vai sofrer mudanças, ela vai ser desidratada durante a tramitação no Congresso. O Congresso sempre faz mudanças. Dificilmente o Congresso aperta mais a regra do que como ela chegou. Então, provavelmente a gente vai ter uma regra que vai ser alterada durante a tramitação. Por isso que é importante que ela seja anunciada de forma dura, já prevendo essa mudança durante a tramitação no Congresso. Perfeito. Agora, Gabriel, diante dessa apreensão e sem saber exatamente qual será o modelo que Fernando Haddad irá apresentar, quais são as expectativas do mercado? O que essa nova âncora fiscal, esse novo arcabouço deve contemplar? Você acredita, apesar de você ter falado em frouxidão, mas você acha que terá um dispositivo que vai tornar essa âncora flexível, procíclico talvez, permitindo que o governo gaste mais dependendo do cenário da economia? Eu acredito que sim, Daniel. O governo tem dado alguns sinais de que a regra não vai ser tão apertada assim. A gente tem visto, desde a virada do ano passado, né, o governo caminhando na direção de mais despesas, né, mais gastos. A gente viu a aprovação da PEC da transição, que foi muito acima do necessário, né? A PEC da transição foi de 170 bilhões, pelo menos. Se a gente for colocar algumas goteiras, algumas coisas que passaram, é até maior do que isso, então era de pelo menos 170 bi. E de lá para cá a gente viu várias decisões do governo que apontam na direção de expansão de gasto, né? A gente viu reajuste real do salário mínimo, correção da tabela do imposto de renda, reajuste de servidor público, já se fala no retorno de subsídios. Então, todas as decisões que o governo está tomando desde que ganhou a eleição vão na direção de mais gasto. Então, a gente não deveria ficar muito otimista com o desenho da regra fiscal, porque o sinal que está sendo dado pelo governo, as decisões que eles estão tomando, elas apontam para um crescimento forte, um crescimento relevante da despesa. E isso é um problema para o anúncio da regra fiscal, por isso que o mercado está cético com relação a esse anúncio, o que vem desse anúncio. É possível sim, conforme você falou, que tenha algum mecanismo que autorize o governo a gastar mais em períodos onde a economia desacelera. Esse é um tema caro, eles devem manter algum mecanismo para permitir esse tipo de coisa. Gabriel Leal, a pergunta agora de Diogo Schelp. Gabriel, ainda nessa linha, o ministro Haddad disse que a nova regra fiscal vai ser uma combinação da lei de responsabilidade fiscal e do teto de gastos, mas tirando os defeitos de ambas. Essa definição dá alguma pista de como seria, alguma pista a mais, além das que você apresentou, do que seria esse desenho da regra fiscal? Eu não sei se eu fico satisfeito ou preocupado com essa fala do ministro, porque a LRF tem muitos problemas. Apesar de ela ter sido, na época, né, mais de 20 anos atrás, uma boa lei, um bom arcabouço, muita coisa mudou de lá para cá
a gente tem vários problemas na LRF. Por exemplo, o gasto com o pessoal, ele nunca foi restritivo, nunca foi binding, né? Ele é muito frouxo. A LRF também, ela não ajudou o governo a melhorar o processo orçamentário. O orçamento no Brasil tem problemas, justamente por conta da LRF. A gente tem um orçamento paralelo, né? É o chamado orçamento de restos a pagar. Quando o orçamento não é liquidado todo no ano, ele escorrega para o ano que vem e acaba tendo um problema de gestão orçamentária. A LRF também prevê limites de dívida que nunca foram instituídos, mas que se mostraram de baixo enforcement, né? A experiência internacional já mostrou isso. E a própria experiência no Brasil, quando a gente olha os estados têm limite de dívida, não funcionou. Então, as pistas que o ministro deu para a gente, infelizmente, também sinalizam que não sinalizam nada positivo, né? Se ele fosse ancorar na LRF, não é um ponto positivo, porque a LRF tem muitos problemas. A gente deveria estar olhando para a segunda, terceira derivada da LRF. Agora a pergunta é de Fernando Capês. Bom dia, doutor Gabriel. Esse nome pomposo, arcabouço fiscal, na verdade significa apenas que o governo vai poder gastar mais do que arrecada e violar a lei de responsabilidade fiscal? Não seria mais prático cortar gastos e ajustá-los? No que isso traz como vantagem para a economia em relação ao teto constitucional que está sendo mudado? O teto é muito criticado, né? Eu sou um dos defensores do teto. Muito se critica o teto, mas eu entendo que as críticas atuais, nenhuma regra fiscal é perfeita, mas as críticas que são feitas agora eu classifico uma figura de linguagem como o engenheiro de obra pronta, né? Depois que a obra está pronta, chega para apontar uma série de defeitos, mas na hora de construir a regra, pouco se falou, né? Então, o teto ele não é perfeito, a regra do teto de gastos não é perfeita, dá para a gente aprimorar, mas foi graças ao teto de gastos que o Brasil conseguiu reagir a um choque extraordinário, que foi o choque da Covid, mais a guerra, e manter a responsabilidade fiscal, né? Então, o teto ele pode ser aprimorado, mas ele tem válvulas de escape que nos permitiram atuar no momento de choque da pandemia. E a regra que o governo, infelizmente, está sinalizando para a gente, ela dificilmente vai entregar o ajuste que a gente precisa. A gente precisa fazer um ajuste, é importante esse número, de no mínimo 300 bilhões de reais para estabilizar a dívida. É por isso que a regra precisa ser uma regra apertada, porém factível, porque o tamanho do ajuste que a gente precisa fazer é muito grande. O Brasil fecha com déficit primário e a gente precisa de um superávit para estabilizar essa dívida. Somente para estabilizar, não é nem para reduzir a dívida, para estabilizar. Então é um ajuste de pelo menos 300 bi, e se a regra fiscal for frouxa, a gente não vai conseguir garantir essa solvência e vamos ter um problema no futuro muito próximo. Por isso que é importante que essa regra seja factível, né, e apertada, mas os sinais que o governo está dando, infelizmente, vão na direção de que ela vai ser demasiado frouxa. Ô Gabriel, pois apesar da âncora ter que ser complexa, inevitavelmente, há economistas que dizem que ela precisa também ser simples, flexível e aplicável. É possível conciliar essas características? É possível, sim. Tem basicamente dois modelos, né? Existe um dilema, de fato, entre uma regra muito simples ou regras complexas. O que a experiência internacional mostrou para a gente, é importante que o governo estude a experiência internacional na hora de propor um arcabouço novo, é que regras complexas não funcionaram. De novo, eu vou lembrar da Europa aqui. A Europa tem basicamente dois conjuntos de regras. É o resultado primário que eles ajustam pelo ciclo da economia, que a gente chama aqui o resultado primário estrutural, e tem também o limite de dívida. Nenhum dos dois funcionou. Eu sempre gosto de citar como exemplo apenas os PIGs, né, que é Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e a Espanha, que mesmo com esse arcabouço, né, quebraram, esses países quebraram. Então eles têm esses dois mecanismos. Depois eles criaram um terceiro também ligado à dívida, que também não funcionou, que é uma redução do excedente de dívida. Países que furaram o teto de dívida tinham que reduzir esse excedente. Também não funcionou essa terceira regra. Então, na prática, o que aconteceu? A Europa migrou, né, convergiu para a adoção de regras de gasto. É isso que a gente está vendo na Europa. A Suécia era um país que pode nos ensinar muito. Eu, inclusive, defendo que o Brasil incorpore boa parte do processo da Suécia, porque a Suécia tem um orçamento muito parecido com o do Brasil. O processo orçamentário é muito parecido com o do Brasil. Eles têm a LDO,
a tramitação é muito parecida com a do Brasil no Congresso Nacional. Então, o Congresso, assim como no Brasil, na Suécia, se organiza por áreas temáticas. Então, a gente consegue propor uma regra parecida com a da Suécia. A gente deveria caminhar nessa direção. E a regra da Suécia é uma regra simples. É uma regra de gasto, não é uma regra de dívida, e que funciona assim, há mais de 20 anos. Não é uma teoria, né? Não é um conceito. É uma regra amplamente testada, diferente de vários outros países, e diferente do livro-texto, é uma regra que já se mostrou bem sucedida. Por isso que eu defendo que o Brasil deveria olhar e estudar o modelo sueco para incorporar aqui no nosso arcabouço fiscal. Fica a sugestão. Vamos aguardar para ver como vem o plano aqui no Brasil, possivelmente ainda esse mês. O Gabriel Leal de Barros é ex-diretor da Instituição Fiscal Independente. Obrigada, Gabriel, pelos esclarecimentos, pela entrevista. Boa terça-feira. Até uma próxima. Obrigado, que eu agradeço. Boa terça-feira.